Gabriel tá aí? Oi, Estou. tudo bem? Tudo. Joia, então vamos começar a gravar aqui. Pessoal, aqui sou a Vanessa do Portal do Bem, estou com a Aureal dos Anjos hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre ciclo menstrual, TPM e uso dos cristais. A gente fez essa palestra na Semana de Saúde Integral e foi muito legal, então hoje a gente está deixando um resuminho dela gravado aqui. São questões bem interessantes, porque a Aureal traz uma visão natural da identificação também do nosso ciclo menstrual, das fases, e especificamente ela vai falar um pouquinho sobre a TPM, né? A Aureal tem experiência nesse universo do sagrado feminino no uso dos cristais também, né, de todo esse universo. Então, hoje, a ideia é passar um pouquinho para vocês o resumo disso e convidar também para vocês para uma próxima aula que vai ter ao vivo, onde ela vai dar uma mentoria, junto com material gravado de apostila e de vídeo, vocês vão poder também, ao vivo, identificar o seu ciclo, as suas fases com ela, num chat no grupo fechado. Aureal, bem-vinda! Gratidão, minha flor, tudo bom? Tudo jóia. Ter feito esse trabalho foi bem legal, porque muitas mulheres elas me procuram para falar sobre o ciclo delas e sobre as patologias que o ciclo desenvolve ao ele não ser olhado, observado com essa naturalidade, ao mesmo tempo com essa atenção merecida, né? Como a gente perdeu esse contato, onde a mulher ela se conecta com esse sangue, ela se conecta com esse ciclo, ela sabe quando ela está ovulando, ela sabe quando ela está em todas as suas fases. Então, isso acabou sendo um momento de só viver, 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 e trabalho, e casa, e filho, e aí as patologias se desenvolvem. Então, na saúde da mulher, não só observar por questão de aprendizado, mas por questão de saúde mesmo. De você, quanto mais você observa seu ciclo, quanto mais você cuida desse feminino, quanto mais você percebe a importância do seu corpo menstruar, a importância das fases que cada parte do seu corpo passa, menos doenças você tem. Que fases que você identifica, assim, no ciclo menstrual? O que você pode dizer pra gente, assim? Geralmente, no mais natural, a mulher ela tem um ciclo de 28 dias, né, que é o que a gente acompanha com a lua. E nesses 28 dias, a gente começa a contar esse ciclo quando a gente menstrua. O que eu acho que é muito interessante, porque quando eu era mais nova, eu não conseguia entender essa coisa do você estar ovulando 14 dias depois, porque ninguém chegava e explicava, dava as tabelinhas, mas você não sabia fazer, né? Então, na verdade, o dia 1 é o primeiro dia que você está sangrando. Dali você conta 28 dias para o próximo sangue. Tem mulheres que vai ser menos, tem mulheres que vai ser mais. Isso vai depender de cada mulher e vai depender de como ela vive cada fase dela. Depois que a gente fica os 7 dias menstruada, que na verdade a maioria das mulheres fica entre 3 e 4 dias, quase nenhuma fica 7, a não ser as mulheres que tomam remédio, que aí já é um outro tipo de ciclo, porque não é o ciclo natural, né? É o ciclo dos hormônios. Mesmo que a gente fique 3 dias ou 4, o nosso corpo ele reage a esses 7 dias de menstruação, energeticamente falando. Então você vai perceber que mesmo que você não esteja mais sangrando, você ainda está naquele momento mais recolhida. E quando você percebe que você ainda está no seu momento que a gente chama de momento de lua. Só quando você começa a ter a disposição, que é a hora que seu corpo começa a se refazer, que seu útero começa, né, ele perdeu as camadas com a menstruação, ele começa a se refazer, a se reconstruir. Aí é o momento que você está com disposição. É quando a gente entra na fase menina. Essa fase menina, ela também duraria 7 dias, mas para algumas mulheres dura menos, para outras dura mais. E aí, numa explicação mais de ginecologia natural, quando essa fase ela dura mais, a mulher ela tem uma dificuldade de amadurecer. Isso envolve também a menina mágica, que a gente chama de criança interior. Pode ser que ela tenha menstruado um pouco mais tarde, pode ser que ela tenha medo da maternidade, então ela tem um ciclo maior. Da vez são ciclos de 28 dias, um ciclo de 30 dias. E ao contrário, a mulher que ela amadurece muito rápido, às vezes tem um ciclo de 25, de 24, de 23. Aí foi aquela menina que foi obrigada a crescer rápido, que teve que dar conta de todas as coisas. Então, esses são a nossa fase menina. Quando a gente observa essa fase, a gente começa
a ter uma cura muito grande, porque você percebe que você está com mais disposição, que você pode fazer, você começa a buscar trabalhos que curam sua criança interior, e até mesmo coisas simples, como um sorvete de chocolate, como caminhar na praia, brincar com o cachorro, essas coisas bem simples. Aí depois a gente está ovulando, essa fase da ovulação é a fase da mãe, que você está muito mais conectada com o outro também, você quer cuidar, você está na sua fase mais materna, mesmo você não sendo mãe. Ela reflete a sua maternidade, ela reflete a mãe que existe dentro de toda mulher, independente de ela ter desejo de ser mãe ou não. Então, essa fase da lua, que a gente chama de lua cheia interna, né? É quando a gente está ovulando, que a gente está mais bonita, que a gente está mais mãezona, a gente quer cuidar, né? A gente está mais atraente muitas das vezes. Sim. E a gente está pensando no outro. Essa fase sempre dura 7 dias. A mulher, ela geralmente ovula 7 dias. E depois dessa parte, ela vai para a anciã, que a gente chama de TPM, que é o que reflete essas 2 fases anteriores. Como foi a sua menina e como foi a sua parte materna dentro de você. E aí, na TPM, quando você fica com uma TPM muito fria, muito chateada, muito rancorosa, muito magoada, muito depressiva, muito rabugenta, significa que alguma coisa não funcionou bem nessas 2 fases anteriores, né? Ou a menina mágica não teve as coisas que ela queria, ela não curtiu, ela não se divertiu, ela não viveu aquela fase, ou aquela mãe também não teve aquele momento onde ela pôde cuidar, onde ela pôde se cuidar, onde ela pôde olhar mais para o lado materno dela. E aí, quando chega na fase anciã, você tá sentindo que está faltando alguma coisa, tudo está errado. Então, coisinhas pequenas te estressam muito, porque aquilo ali existe ali dentro. E aí, a hora que você não vive, é essa anciã. Dizem que a TPM é a anciã que a gente vai ser um dia. É o reflexo da velhinha que um dia a gente vai ser. Então, quando você está na TPM, você está refletindo aquela anciã. Se você tem muita dor no corpo, significa que você tem que cuidar mais das suas outras fases, talvez fazer mais exercício, ter uma alimentação melhor, para que quando você chegue na menopausa, você não tenha uma menopausa desgastante, que seu corpo esteja pronto para receber aquela nova fase da sua vida. E aí vem a menstruação de novo, que a gente chama de morte e renascimento, que é o momento que a gente deixa embora tudo que a gente viveu naquele ciclo para começar de novo. A mulher é mágica, né? A gente vive uma vida em um mês. Pois é, isso que eu ia falar. Então, na verdade, a gente tem essas questões, né? Nossa, você parece muitas ao mesmo tempo, ou você tem, né, de dizerem que a gente tem várias por dentro, mas na verdade a gente tem um ciclo de 28, 30 dias com características a cada 7 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que dentro dessa visão da ginecologia natural, se a gente identificar, se a gente puder entender, estou passando por isso, e é importante, né, é legal isso que você diz, a gente ovula 7 dias, quer queira ou quer não. Então, que 7 dias são esses, né? E que cada fase, o que eu me dou em cada fase, para que essa TPM possa realmente fazer aflorar uma anciã no sentido da sabedoria, não só no sentido de coisas que eu não vivi e que estão acumulando e fazendo com que eu reaja. Assim. Isso é muito interessante. Na aula que você vai fazer ao vivo com as alunas que vão se inscrever agora, você vai ajudar as mulheres nas suas dúvidas, o que a gente preparou, só para falando para as pessoas entenderem. A gente preparou um material em PDF sobre o ciclo, mais um vídeo gravado da Auriel, e vocês vão estudar esse material, vão começar a estudar, a se perceber. Também tem uma mandala muito legal que a Auriel tem para organizar isso com as fases da Lua. E ela vai estar ao vivo na mentoria, na aula, aí ajudando as mulheres, porque tem exatamente isso. Eu já tive fases de ter ciclo de 30 dias, por exemplo. Né? Então, a gente vai vendo isso. Então, tem mulheres que vão ter esses cálculos diferentes. Explica um pouquinho como que vai ser essa aula, Auriel, para a gente. Ela é muito integrativa, então as mulheres elas vão trazer as dúvidas dela e as percepções dela, do ciclo dela, depois de elas assistirem a aula gravada. Então ela vai se perceber, meu ciclo é de 30 dias, meu ciclo é de 23. Como é que é a minha menina mágica? Como é que é a minha fase mãe? Como é que é a minha TPM? Tem muitas mulheres que falam que não tem TPM.
Isso é muito comum. Só que, na verdade, elas não percebem a TPM. Porque a gente tem a TPM como se a gente tivesse sempre crise de raiva e estivesse espumando. Nem sempre é assim. Às vezes é uma tristeza, às vezes é um incômodo no corpo, às vezes é uma dor nas costas, às vezes é o corpo dolorido. Isso faz parte da TPM. Né? Às vezes é os seios muito inchados e aquela dor muito forte. Então, na verdade, cada mulher vai ter um sintoma diferente. E aquele sintoma ele vai refletir dentro dela. Então, essas mulheres elas vão avaliar através da aula e através de todo o conteúdo que a gente vai passar em PDF, em vídeo, e vão trazer para mim as questões dela. E dali a gente vai, dentro de cada ciclo, avaliando, olhando, tentando trazer o entendimento para que elas mesmas se avaliem e percebam onde elas podem melhorar com elas mesmas. E além disso, isso é muito interessante, porque quando a gente pega assim, esse estereótipo da mulher com TPM, com as coisas mais aguçadas, a raiva, a tristeza, realmente eu sempre falei isso, não tenho TPM. Eu não tenho essa característica tão marcante no mês. Assim. E é interessante a gente saber que sim, você está numa fase anciã e sim, você está vendo. Então, também tem significado esses sintomas, né? Se é uma tristeza ou se é no corpo, né? Isso é muito interessante. E uma das coisas que tu usa, que também tem na aula, tá na apostila, tá detalhado, são cristais para cada fase, né? A Uriel trabalha muito com essa questão, os cristais têm propriedades muito ricas, né? São minerais, então eles em contato com o nosso corpo ou usando para algum tipo de meditação, são potencializadores daquilo que a gente já tem, né? E são grandes guias, né? Então, assim, para quem, por exemplo, já está identificada com, já sabe essa fase de TPM, realmente tem reações muito aguçadas, os cristais também ajudam nessa fase? Sim, os cristais eles são minerais e é porque as pessoas elas colocam os cristais de uma forma muito mística. Então acaba colocando um pouco de descrença um pouco deles. Mas assim, a gente tem minerais que eles estão há 40 milhões de anos na Terra. Então a informação celular que ele tem é extremamente grande. Na medicina andina, por exemplo, as ancestrais elas usam a crisocola para repor energia do aborto, quando a mulher sofre de aborto. Então, assim, eles estão dentro das tradições do feminino há milhões de anos. Então, não junta só uma crença espiritual. Sim, também tem, mas sim uma tradição que envolve o feminino e o trabalho com aquele mineral, que é uma pedra que vem da terra. E o maior contato e a maior cura da mulher com o ciclo dela é continuar o seu ciclo voltado para a energia da terra, ou seja, se sentir parte de novo, que a gente parou de se sentir parte. Então, assim como a terra tem as suas fases, as suas estações, a gente tem nossos ciclos, a lua tem o ciclo dela. Então, quando a gente volta a se sentir parte, a gente se integra, e aí a gente se cura. É a cura mais simples e mais difícil, eu acho, né? Porque a gente se separou tanto que fica muito difícil. E os minerais, eles são, a gente chama de os ancestrais da Terra. Eles estão na Terra há milhões e milhões de anos, antes de qualquer outro tipo de vida. Então, eles têm memórias celulares. E aqueles minerais, boa parte deles fabricam os nossos minerais. Então, os nossos ossos, os próprios sais minerais que a gente precisa habita dentro de um corpo de uma pedra. Então, por isso que a energia ela é muito magnética. Assim como toda tecnologia só funciona porque tem um quartzo dentro. Né? Então, a energia do cristal é maravilhosa. Então, não tem a ver com misticismo. Pode até ter a ver, porque eu não acredito que, na verdade, a espiritualidade e a ciência elas estão separadas, mas pelo contrário, elas estão juntas. Então, se a gente começa a olhar pela física quântica, pelos vácuos energéticos, a gente vai perceber que os cristais nada mais são do que uma nova ciência, que, na verdade, é uma antiga ciência que, no momento, vai retornar através da nossa consciência. Legal, muito bom isso. Então, na verdade, também tem essa parte mais mística, mas é legal entender que não é só isso, que a gente pode, sim, associar a tratamentos que a gente tem, que a gente esteja fazendo, a outras coisas que a gente fala, que a gente faz, porque é comum que a gente já esteja ou se medicando ou tratando. Realmente tem mulheres que têm fases muito expressivas, muito fortes, né? E além de outros sintomas, né, como endometriose, como ovário policístico e cólicas muito fortes também, né?
Então, nessa próxima aula, aqui na página onde tem esse vídeo, você vai saber quando é a próxima aula ao vivo da Auriel. Você pode já fazer sua inscrição para baixar os materiais. Tem um vídeo onde ela explica todas essas fases do ciclo menstrual e também tem um PDF com os cristais que você já pode ir se organizando para adquirir no seu ciclo. E ao estar inscrita, você já sabe a próxima aula ao vivo. Então, você vai estudando o material, já vai tendo isso, já vai identificando o seu ciclo, né? Isso é um material para a vida toda. E aproveita a próxima aula da Auriel para fazer a mentoria e tirar suas dúvidas ao vivo. Então, aqui embaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever, tá? Não perde, porque a Auriel realmente é uma pessoa super atenciosa e é legal que você tenha esse momento no chat. Por mais que tenha outras alunas, ao estudar e já começar a organizar com o material gravado, a gente ganha tempo, então a gente pode usar aí 1, 2 horas de mentoria para a Auriel, para até outros assuntos da menstruação, que o ciclo é um assunto muito rico, né, Auriel? A gente fez essa aula pensando no recorte da TPM, que é um assunto que surge muito, mas a gente tem um curso completo da Auriel de patologias de A a Z, porque a gente tem muitas questões, né? Então, para a gente dar um recorte, a gente fez isso. Então, Auriel, o que você vê, assim, das suas alunas, no consultório também, quando a mulher começa a entender o seu ciclo menstrual e a usar os cristais, o que você vê, assim, onde mais ela se empodera, que resultados você tem visto, assim, nesse feminino? É muito engraçado porque cada mulher que me manda depoimento, assim, ou depois de um trabalho, ou depois de algum tempo, ele passa a ser uma coisa nova e ao mesmo tempo muito gratificante, porque você percebe que aquilo funciona, que aquilo é real, ele não é só para você, ele envolve outras pessoas, outras mulheres. Quando você começa a observar o seu ciclo, você, na verdade, começa a ter uma união muito mais forte com o todo. Então, as mulheres elas começam a perceber primeiramente internamente, quando elas começam a curar. Elas vão olhando a criança delas, elas vão percebendo que na infância precisa de cura, onde eu posso olhar para essa menina, o que eu estou carregando, que não é meu, que muitas das vezes é o medo da minha mãe, é o medo da minha avó. Então, eu começo a perceber ali o que eu posso deixar embora. Depois eu percebo onde é que eu posso melhorar como ser humano, né? Como eu posso cuidar melhor de mim? Onde é que eu deixo de dizer não para agradar o outro porque eu tenho medo de não ser amada? Né? Isso é muito comum quando a mulher consegue falar assim, não, eu não quero fazer isso. Eu não vou estar feliz fazendo isso. Ela reconhece e ao mesmo tempo se empodera da sua verdade. E isso são coisas emocionais, né? As mulheres elas conseguem sair da depressão quando elas conseguem olhar para esse ciclo melhor, porque elas começam a perceber em qual parte está essa depressão, o que está faltando, qual é a sabedoria que ela tem dentro dela que ela não está colocando para o mundo. E ela se liberta. Acho que a liberdade de você poder ser livre das crenças e conceitos que colocaram sobre a sua menstruação. Isso é muito importante. E fisicamente, já teve mulheres que se curaram de miomas, de ovários policísticos, já teve mulheres que tinham um grau de endometriose e depois não tiveram mais, que é engraçado que os médicos você fala, fez uma cirurgia? Não fiz. Mas é uma dedicação muito grande. Mas é através desse ciclo que a gente começa a perceber que ele realmente vai tendo uma cura, porque é observação, não é alguém que vai te levar a cura, é você se propondo a se olhar, a se amar, a entender mais sobre você, que vai trazer essa cura. E essas mulheres, muitas delas às vezes vêm de muitos abortos também, né? Então, quando elas conseguem engravidar, depois de observar esse ciclo, é muito mágico, é muito lindo. A qualidade do sangue também. E pela qualidade do sangue, você consegue ver a qualidade dos seus órgãos internos, você consegue ver a qualidade da sua saúde feminina. Então, a pessoa chega, Auriel, esse mês meu sangue veio vivo, veio sem coágulo, nossa, eu quase não tô com dor. Aí tu pensa, nossa, que lindo, né? Esse trabalho é muito bonito. Que maravilha. É um resgate mesmo do que os ancestrais faziam, né? Sem tecnologia, com pouco conhecimento, de alguma maneira, tinha que lidar com o corpo, né? Isso é muito bacana. E acredito que essa medicina, essa maneira de olhar, está cada vez
menos se tornando complementar e mais integrada mesmo, né, com a medicina mais tradicional, assim, deixando de ser só exclusividade de quem ainda lembra, ou de quem pertence a algum povo, ou, né, está começando a se unir, isso é muito interessante. Para quem tem essa dificuldade de conexão, dentro do material da Uriel, ela preparou também uma meditação do ventre, que é muito legal, que é para esse momento de internalização, de começar a sentir que você pode fazer todo dia, exatamente para aguçar né, esse seu reencontro com esse lado tão sagrado e tão representativo, né, que é o nosso ventre. Então, começar a facilitar esse reconhecimento também das fases, né, também no trabalho. Ou seja, é um workshop que a gente está fazendo que está bem completo, assim, está com foco na TPM, mas só para você identificar o seu ciclo menstrual, mesmo que você não esteja com a TPM tão aguçada, como a gente falou aqui, com sintomas tão expressivos, você identificar onde é essa faixa de TPM e qual é o sintoma, isso já vale muito, assim, para você. E depois a gente quer ouvir os depoimentos. Vou deixar aqui, então, o link para você se inscrever. Auriel, obrigada por essa aulinha aqui. A gente encontra vocês ao vivo na próxima aula, tá? Então, veja a data aqui, se prepare. Mas já se inscreva para você receber. Ao se inscrever aqui, realizar a sua inscrição, você já recebe um link de acesso a uma área de aluno com senha, com o material para ir estudando. Aí você fica no nosso grupo e a gente tem a próxima data da próxima mentoria ao vivo. Então, sempre tem uma aula ao vivo, mas o material você já usa agora, entendeu? Se inscreveu, já recebe, tá bom? Muito bom. Muito obrigada, Vanessa. Gratidão às mulheres também. Eu acho que quanto mais a gente consegue olhar para o nosso feminino, quanto mais a gente consegue olhar para a gente, mais cura a gente traz para a Terra, para os homens também, porque é um aprendizado muito grande. Eu vejo com meu marido que ele consegue rodar a mandala comigo. Eu acho isso muito legal, porque os homens eles têm uma roda solar, então eles não mudam com a lua igual a gente, eles mudam com o sol. Mas conforme eles vão se aproximando do nosso ciclo, eles também passam por essa transformação com a gente. Então tem como integrar isso. Conforme você vai se conhecendo, você vai entendendo o seu corpo. E aí a mulher ela perde o medo do parto, a mulher perde o medo da menopausa, porque ela vai entendendo as fases, ela vai vivendo aquelas fases intensamente. Isso é muito mágico, é fazer mesmo a vida valer a pena, sabe? Aproveitar cada momento que o seu corpo dá, que a terra dá, e entender que se seu corpo adoece em algum momento, ele também sabe se curar, porque ele está integrado dentro de você com tudo. É isso, então eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que a gente possa ter momentos juntas lindas. Ótimo. Gratidão, viu, Vanessa? Obrigada também você, minha flor. Esperamos vocês, meninas, lá na aula, tá? Na nossa próxima mentoria. Se inscrevam agora para já receber o material e até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.